Graças e paz, igreja. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. Mateus 1, 22 e 23. Diz assim: E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. A palavra do Senhor nos mostra um momento tão importante na história, talvez o mais importante, seguramente o mais importante da história, que é o momento do nascimento de Jesus. Numa imagem que para muitos que ainda não viram, os que vão passar por isso, né, Fran? Logo, a Thaís, a Sara, as irmãs que estão aí. É uma imagem, uma mistura de fragilidade, desespero, alegria, empoderamento, tudo ao mesmo tempo. Porque um bebê, ele coloca os pais diante de uma situação completamente nova e assustadora por um lado, mas muito empolgante por outro. Eu assisti o parto dos meus dois filhos e eu lembro da sensação como se fosse hoje, uma mistura com glória a Deus, com misericórdia. O que eu faço agora? E aí quando você volta para casa, que só está você, sua esposa e o bebê, aí sim bate o desespero, você fala: meu Deus, e agora? Cadê a enfermeira que vai ajudar a gente? Como é que faz isso aqui? E eu sempre imagino essa cena, José, Maria, nessa simplicidade, na singeleza dessa ação. Mas não é porque é uma cena simples que é rasa. Não é porque é simples que não é profunda e significativa. A Bíblia vai nos apresentar um Deus muito grandioso e que faz grandes coisas em pequenas obras, em pequenas ações. O Deus que criou todo o universo, uma complexidade absurda, numa vastidão de estrelas, galáxias e coisas grandiosas que a gente mal consegue compreender. Cada hora o número aumenta, cada hora a circunstância muda. E com tudo isso, a gente vai ver como é que foi que Deus criou. E a Bíblia diz que Deus disse: haja. E simplesmente houve. Uma única ordenança, simples, direta e clara, trouxe à realidade coisas que a gente até hoje, com toda a ciência, estudo, esforço, não faz a menor ideia do que realmente existe, do que realmente foi criado. A gente estuda meia dúzia de coisas e já se acha alguma coisa, se acha arrogante, achando que entendeu aquilo que Deus criou com uma única palavra, com um único verbo, com uma única ação. A grandeza de Deus se expressa nas coisas simples, que começam pequenas aos nossos olhos. Mas isso não é à toa. A proposta do Evangelho, desde o começo da criação, que a gente vê em Gênesis 1, é justamente mostrar que tudo que a gente consegue conceber, e o que a gente chama de universo, esse universo bizarro que a gente chama de casa, está a uma palavra de Deus de existir ou de deixar de existir. De as coisas acontecerem como Deus quer que aconteçam, ou as coisas acontecerem como Deus quer que aconteça e seja completamente diferente do que você achou que era, que Deus queria que acontecesse. A ordem de Deus é o fator decisivo. E Deus, quando cria o universo com a sua voz, com a sua palavra, ao contrário do que possam achar, Ele não ficou do lado de fora, sentado em seu trono de glória na eternidade, e nós aqui. C.S. Lewis, quando vai falar sobre a criação, ele fala que Deus está tão fora da história do mundo quanto William Shakespeare está fora de Hamlet ou dessas obras todas. Se você for entender a verdade, não é que as coisas estão fora, muito pelo contrário, o universo está em Deus. E o universo só existe porque Deus é. E todas as coisas acontecem, seja a seu favor ou contra você, porque Deus é. Porque Ele sustenta isso com uma só palavra, com a sua existência, com a sua glória, sua majestade. E já que eu estou citando escritores ingleses, tem uma escritora que eu já citei outras vezes, chama Dorothy Sayers.
E ela escreve alguns romances e tal, e ela é muito criativa, os romances que, quando eu estava estudando inglês, a biblioteca tinha esses livros de graça, então por isso que eu conheço, ajudava para treinar o inglês, aí eu pegava de graça esses livros para ler, e ela criou um mundo perfeito. Ela era uma mulher solteira, muito bem formada, numa educação excelente, e ela construiu um mundo que era ideal. E nesse mundo ideal, em um de seus livros, ela foi colocando as coisas como ela gostaria que o mundo fosse. E o mundo ali era tão harmônico e perfeito. E ela construiu nesse mundo um homem, um personagem, que ele era galanteador, ele era lindo, cheiroso, fofo, maravilhoso. Tudo de bom. E de tão bom que era, Dorothy Sayers, solteira, não resistiu aos encantos do seu personagem. E ela se colocou na história, ela criou uma personagem que era ela mesma, e se casou com esse cara, porque o sonho dela de viver essa realidade era tão grande, que ela se apaixonou por aquilo. E eu fico pensando como isso é interessante, porque apesar de Deus ter poder para criar um mundo e poder estar fora, Ele escolheu criar o mundo e estar dentro. Ele escolheu nos criar, mas vir falar com a gente face a face, tendo poder, glória e majestade, para falar de lá da eternidade tão longe. Ele escolheu estar conosco na história. Lá em Gênesis 1 mesmo, a gente já vai ver isso acontecer. Ele coloca a mão no barro para fazer o homem. Desde o começo, Deus participa da história de dentro. Mas como pode um Deus completamente soberano, que acompanha a sua história de dentro, faz parecer, do ponto de vista da narrativa, que de repente Deus é até vulnerável, como se Ele tivesse de alguma forma suscetível às mudanças de rumo da história. Mas é aí que está a beleza e a grandeza desse Deus. Um Deus soberano, presente, mas a sua soberania se manifesta justamente ao nosso lado, presente conosco na história. Apesar do que possa parecer, para quem não crê e não teve um contato claro e direto com o Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não é uma história, isso não é só um assunto que as pessoas ficam filosofando, isso é um fato, e isso é real. E diante daquela cena singela de Maria grávida pela ação do Espírito Santo, e um bebê pronto a nascer, e um casalzinho apavorado, assustado, com todas as dificuldades que eles teriam que lidar pelo caminho para dar cuidado e proteção para esse bebê, havia a poderosa mão de Deus que gritava da eternidade para o presente: Deus conosco. Deus está presente na história. João capítulo 1, versículo 14, diz assim, temos aí? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ver a glória de Deus manifesta não tem a ver com as circunstâncias estarem perfeitamente indo em nosso favor. Naquele contexto, José e Maria, embora estivessem diante da maior manifestação divina da história, o Deus que se fez carne e habitou entre eles, estavam sob forte perseguição, a ponto de que tiveram que fugir do próprio país para então conseguir sobreviver. Passaram por muita dificuldade, e tendo passado por toda essa dificuldade, mesmo assim, na simplicidade de todas essas coisas, Maria carregava em seus braços o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que está presente na história, o soberano que se permitiu ser frágil. Isso acontece, queridos, não é porque José e Maria não tinham a postura correta. Eles não foram perseguidos por falta de obediência a Deus. Eles foram perseguidos porque é na perseguição que o Deus conosco se manifestou naquele contexto. Eles não foram perseguidos por infidelidade ou porque eles de repente foram ofensivos a alguém. Eles foram perseguidos porque é assim que Deus escreveu a história.
E se Deus escreveu a história, Ele sabe exatamente como Ele vai se manifestar. Deus conosco, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. O Deus Criador de todas as coisas não está ausente da história, e a sua soberania se expressa numa salvação constante, que se manifesta aqui e agora, no tempo favorável ou no tempo contrário, seja lá qual for a sua ideia de tempo favorável ou qual for a sua ideia do tempo contrário. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, porque Deus é zeloso por seu povo, e esse zelo de Deus não se sustenta e não se apoia no meu e no seu comportamento. O zelo de Deus se apoia no comportamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, o perfeito, o único, o justo. Na simplicidade do bebê mamando no seio de Maria reside uma poderosa expressão que ecoa da eternidade, de eternidade a eternidade, e precisa ecoar no seu coração nessa noite. Deus está conosco. Que o Senhor Deus esteja conosco em nome de Jesus. Amém.